Boa tarde! Live da Natu às 5 da tarde? Como assim, né? Eu disse para vocês que ia fazer essa live aqui para usar esse recurso ao vivo, para ficar gravado por aqui, para eu contar um pouco a respeito de como vivenciei o meu processo relacionado à depressão durante tantos anos. Tem um pouco aí de história para contar para vocês. Se tiver alguém entrando, vou esperar um pouquinho para contar. E aí, quem não puder assistir ao vivo, assiste depois, né? Vai ficar gravado aqui e aí depois eu também vou mandar ou pro IGTV ou pro YouTube, tá bom? Vou esperar o pessoal chegar, que tem gente que marcou ali a notificação que vai entrar, senão daqui a pouquinho eu já começo, tá bom? Vou aqui revisando as minhas anotações enquanto vocês estão chegando, tá? Então, o negócio é o seguinte. Quando começa a minha depressão? Olha só, eu tinha 23 anos. Eu era bem novinha, né? Recém-casada. Com aquela vida assim que parecia de boneca, sabe? Recém-casada, com o emprego dos sonhos, no auge da paixão. Eu e o Diogo nós casamos assim, em 1 ano e meio de namoro, super apaixonados. A gente tinha já um apartamento financiado. Era um apartamento assim nosso, então, sabe, nem de aluguel a gente morava. Então, a vida estava assim bem encaixadinha. E de repente, vem uma tristeza tão profunda e uma tristeza assim sem motivo, sem razão. Sabe aquela tristeza que vem assim, olha, sem razão de ser? Essa era a sensação, o sentimento que mais me doía, porque eu pensava assim na minha vida, olhava e falava, gente, eu não tenho motivo para estar assim. E eu sentia uma tristeza muito profunda e recorrente. Outras coisas que eu sentia, ideias fixas, ou que eu experimentava, né? Ideias fixas. Então eu pensava nos mesmos assuntos repetidas vezes, às vezes assuntos bobos, às vezes alguma preocupação, mas não necessariamente era uma preocupação. Sabe? Oi meninas, estão chegando por aqui? Bem-vindas! Que bom que deu para vocês entrarem. Eu comecei ainda há pouquinho falando, porque afinal a live vai ficar gravada para quem não puder assistir agora, mas eu tô aqui no início, tá? Então quem tá chegando agora vai conseguir acompanhar aqui. Então eu tô dizendo que comecei a experimentar a depressão muito cedo. Eu tinha 23 anos quando eu me dei conta que recém-casada, com a vida dos sonhos. Então imagine só. Ai, tem tanta gente chegando, vou esperar um pouquinho. Vão entrando. Como eu comecei às 5, né? Falei, o pessoal não vai conseguir estar aqui comigo nesse horário. Mas olha só, já tem bastante gente que entrou agorinha e eu já tinha começado. Então eu vou retomar, tá bom? Vou falar de novo. Quem vai assistir depois, dá uma puladinha aí. Então é o seguinte, eu começo a experimentar a depressão quando eu tinha 23 anos, recém-casada, com a vidinha assim dos sonhos, sabe? Parecia uma casinha de boneca que eu tinha, um apartamento super novinho, com tudo mobiliado do nosso jeitinho, era um apartamento próprio financiado, mas era nosso. Tava no auge da paixão, com o Diogo. A gente casou super cedo e rapidinho, assim, mas super apaixonados. Eu tinha tudo muito encaixadinho profissionalmente, estava recém-formada, mas já estava trabalhando em escolas muito boas e nos empregos que eu sonhava enquanto eu ainda estudava. E aí vinha essa tristeza sem razão. A tristeza sem razão era a que mais me doía, porque eu olhava para minha vida e falava, gente, eu tenho tudo, eu tenho uma vida feliz, e por que eu tô tão triste o tempo todo? Pensamentos repetitivos, que até a Thalita colocou aqui, né? Que esses pensamentos repetitivos eram negativando, sempre vendo só o lado do negativo, ruim. Às vezes sim, Thalita, e às vezes não. Às vezes eram coisas banais que me aconteciam ao longo do dia, mas ficavam vindo na minha mente repetidas vezes. Uma situação, um exemplo disso foi quando eu levei uma fechada assim no trânsito, eu não sei se eu que dei uma fechada em alguém, e eu levei uma bronca assim no trânsito, e eu ficava pensando repetidas vezes naquela situação do trânsito do cara bravo, esbravejando. Ele nem foi uma briga de trânsito, ele só esbravejou, mostrou a irritação dele comigo, e aquela ideia ficava se repetindo na minha cabeça sem parar, e era muito exaustivo. Eu também tinha um fazer super operacional, então eu me colocava a fazer, e com muita eficiência. Eu não tive uma queda de rendimento profissional,
porque, aliás, eu me envolvia freneticamente com muitos fazeres e abraçava tudo. E uma outra coisa que eu experimentava era também a falta de libido, então baixíssima libido, e uma certa apatia, assim, uma sonolência, pouca vivacidade quando não estava no ambiente profissional, porque no ambiente profissional nem parecia. E também uma autoexigência exagerada. Então esses eram os sintomas que eu experimentava, e aí essa tristeza recorrente, então esse estado de falta de ânimo recorrente. Bom, como eu tenho muitos casos na família de depressão, então tanto do lado materno quanto do lado paterno, eu convivi por muitos anos, desde que eu me entendo por gente, lidando com uma mãe que experimentava depressão. Então eu sabia que aquilo podia ser depressão, fui ao psiquiatra e aí, pronto, diagnóstico, medicamentos. Comecei a tomar os medicamentos e fazia os retornos mensais, horas bimestrais, trimestrais, ia se alterando doses, medicamentos. Então eu tomei diversos medicamentos ao longo de 7 anos. Foram 7 anos de tratamento. E eu sentia bastante medo das minhas emoções. E vocês sabem que eu comecei a fazer terapia nesse período. Recém-casada, eu estava vivenciando isso tudo, estava vivenciando esse conflito interno, esse vazio existencial profundo, fui buscar uma terapia. E na terapia eu não contei que eu tomava medicamento, porque eu sentia vergonha. Vocês acreditam? Ao longo de 2 anos e meio fiz a terapia e ela não sabe mesmo, porque agora ela até é falecida já, e ela nunca soube que eu tomei medicamento. Vocês acreditam? Então eu tinha uma consciência de que aquilo era uma depressão, mas eu tinha vergonha de precisar dos medicamentos. Embora minha mãe conversasse, falasse que estava tudo bem, que é necessário tomar um medicamento, que era um tratamento, e ok, eu tomava, mas meio escondidinho assim. Então eu fui tomando. Quando engravidei do Pedro, eu parei de tomar os medicamentos nos 3 primeiros meses, porque a minha intenção não era tomar um medicamento grávida. Só que aí, quando passou aí os 3 primeiros meses que o médico recomendou que não tivesse o uso do medicamento, eu comecei a, imagina, grávida, mergulhar naqueles altos e baixos, e eu não sabia lidar com altos e baixos de emoções, porque eu fui acostumada, então, quando eu entrei em contato com emoções mais profundas e densas, mediquei, e aí eu fui acostumada a viver mais na superficialidade das emoções. Eu não sabia muito bem viver altos e baixos. Os altos e baixos eram configurados por mim como depressão. E eu ia lá no médico e dizia, não tá funcionando o remédio, porque a hora eu tô triste, a hora eu tô alegre. Então eu queria, assim, uma estabilidade, sabe? Eu desejava a estabilidade emocional. E é alguma coisa que depois, hoje, né, eu sei que não é real, a não ser que você esteja sob o efeito dos medicamentos. Então, quando eu experimentei, assim, esse turbilhão de emoções que uma mulher vivencia grávida, eu recorri de novo ao médico e pedi, eu preciso retomar o tratamento, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo triste. Aí a gente conversou, ele disse, olha, essas emoções que você está lidando na gestação são piores do que o efeito colateral do remédio para o próprio bebê, então toma o remédio. Comecei de novo a tomar o remédio. Quando ele nasceu, eu continuei, só que aí mudou o remédio porque eu tinha um pavor de vivenciar a depressão pós-parto. Quando ele tinha 3 dias, eu saí do hospital, já marquei o psiquiatra e fui, porque eu pedi, pelo amor de Deus, eu tô com muito medo. Eu tinha medo das emoções. Eu dizia, eu tenho medo de eu não dar conta de lidar com as emoções e ficar muito, muito triste. E não dar conta de cuidar do bebê, então eu preciso do medicamento. E assim foi por mais 2 anos quase tomando esse medicamento. Então, ao todo são 7, né? Quando isso muda? Quando eu encontrei, né, tive o contato com o universo do parto humanizado, através do conhecimento que eu tive da Thalita, da Nath, da Cíntia, que são mulheres daqui de Rio Preto, essas 3 doulas, né, e que dão contorno às mulheres. Naquela época, era ainda 2014, começando esse universo aqui em Rio Preto, eu tive contato com as pessoas que foram as precursoras, né, e aí me apresentaram também a Lucélia, que depois veio a ser a parteira, né, que me ajudou, me auxiliou no processo do nascimento do Antônio. E quando eu entrei em contato com esse universo, eu comecei a ressignificar uma série de coisas. Falei, uau, então existem existem alternativas. Que
Eu entendia que, bom, tá deprimido, ou faz a terapia, ou toma o medicamento, ou as duas coisas juntas, mas vocês veem que as duas coisas não conversavam, porque como eu contei agora há pouco, eu não contava para terapeuta que eu ia no psiquiatra e tomava medicamento. Então tinha alguma coisa que ainda estava quebrada dentro de mim, né? Quando eu começo a perceber que esse aspecto do universo humanizado, que tem uma abordagem integrativa, que tudo tem relação com tudo, eu falei, uau, né? É muito diferente. Aí eu comecei a tomar homeopatia, fazer acupuntura, receber massagem, vivenciei um encontro com a espiritualidade de forma ressignificada e mais amadurecida. E aí, pouco a pouco, eu fui deixando de tomar o medicamento. Até que eu engravidei do Antônio. E já na gestação do Antônio, então eu vivenciei um processo muito visceral de mergulho dentro de mim mesma. Eu comecei, então, retomei o processo terapêutico, aí com uma nova terapeuta, com uma nova abordagem terapêutica, e que eu faço até hoje essa terapia. E não foi de repente, foi programado mesmo. Pouco a pouco eu fui me sentindo mais preparada e mais autorizada por mim mesma a sentir as emoções. E eu comecei a descobrir que não era só tristeza que eu sentia, que aliás tinha muita raiva reprimida. Imagine eu fiz uma pesquisinha e aí coloquei, será que eu sou do temperamento da tristeza ou da raiva? Eu sou do temperamento da raiva e isso vem de fábrica. Só que eu já tinha uma irmãzinha mais velha, colérica por demais. E eu devo ter, como uma criança bem pequena, aí, encontrado como estratégia, para me diferenciar dela, fiquei mascarando esse meu temperamento por muitos e muitos anos. Não só para me diferenciar dela, mas como também para me identificar com a mamãe. Porque eu descubro, então, que quando eu me torno adulta e me caso, isso tudo no processo terapêutico, eu me identifiquei profundamente com a minha mamãe. E já que a minha mamãe era triste, eu, por fidelidade oculta a ela, também ficarei triste. E assim, né, até que se entende, vivencia, compreende num nível muito profundo isso tudo, leva tempo, né? E levou tempo para eu descobrir que estava tudo bem sentir raiva e que eu também tinha lugar quando eu sentia raiva. Porque eu fui crescendo uma menina boazinha, de fala mansa, que é calma, que era assim que eu era conhecida, reconhecida e aceita pela família, sabe? Então, quando eu era contornada pela família, era assim, ai, olha como ela é boazinha, olha como ela é calminha, olha como... Não só mamãe e papai, mas até os tios, as pessoas com quem eu convivia. E eu fui assumindo esse personagem, né? Como é que se abre mão desse lugar para demonstrar que dentro de você tem um turbilhão, em que dentro de você fervilha alguma coisa. Então era assim, né? Essa era a minha grande dificuldade. E aí, conforme eu fui vivenciando os processos, então volto lá para quando eu engravido do Antônio, que a gestação de novo me leva para esses altos e baixos, e aí eu estava autorizada e estava também contornada, né? Recebendo apoio para dizer sim, pode ir para baixo das emoções e pode subir daqui a pouco e pode voltar e pode esse ir e vir. Eu comecei a experimentar com mais segurança, porque antes eu não me sentia segura, até porque a raiva para mim era tida como descontrole, loucura, porque também tem o histórico familiar de loucura, e aí eu pensava e eu sentia com o meu corpo inteiro muito medo de sentir raiva e ficar louca, e perder o controle, perder o equilíbrio completo da vida. E aí essa era uma fantasia também. Assim como era uma fantasia, a ideia que eu tinha de que eu ia afundar na tristeza. Então nem afundo na tristeza e nem sou tomada pela raiva e perco completamente o controle. Tanto que muito recentemente, no mês de julho, eu ainda gravei um vídeo que se chama Eu Sou uma Mãe Real, tem no IGTV, tem no YouTube, para quem não assistiu, em que eu conto uma experiência muito visceral com o Antônio, e ali foi um encontro muito profundo com a minha raiva, com o meu processo de raiva. E foi muito assustador vivenciar com tanta intensidade, porque uma coisa é se sentir uma raivazinha daqui, outra raivazinha dali, outra é ser tomada pela raiva como eu fui, e eu tinha muito pavor do que eu seria capaz de fazer quando sinto raiva. Né? E aí eu descobri que não é nada demais, que vez ou outra a gente vai sentir uma raiva muito intensa, como se fosse um turbilhão mesmo, e que tá tudo bem, depois a vida continua. Né? Então, mas não foi fácil ter que lidar com a raiva, com aquela intensidade toda, porque eu ainda escapo pro meu padrão de mascarar a raiva em forma de tristeza. E aí se eu fico muito abatidinha, pode perceber porque tem raiva por trás disso.
tem raiva por trás disso, que às vezes ainda não está podendo ser colocada. Porque depois, com o tempo, eu também fui aprendendo e esse é um processo contínuo, esse eu acho que é o meu desafio para transcender, é descobrir que eu posso sentir a raiva e me apropriar dela e não duelar com a raiva. Não entrar em embate com a minha raiva, mas sim acolher a raiva. E que eu posso expressar essa raiva de diversas maneiras. Hoje, lembra que eu disse ainda há pouquinho, a raiva para mim era tida como descontrole completo e como loucura, e hoje ela é tida como uma experiência sensorial de um movimento. Eu faço uma ideia assim da raiva, quando eu experimento a raiva, como se fosse a sensação da ação. Porque quando a gente planeja uma ação e coloca em prática, a gente passa aqui por um nível mental e um planejamento e até uma força motora, claro. Mas a raiva, para mim, quando ela está atravessando o meu corpo, é a sensação em movimento dentro de mim. E aí, essa ação, em movimento dentro de mim, se eu me aproprio, entro em contato, fico com a raiva, sinto ela, dou conta dela, consequentemente, ela me leva para uma ação positiva, saudável. Eu nunca matei ninguém por conta da raiva. Vocês entendem? O quanto que às vezes, que eu fantasiei por muitas vezes, o que eu seria capaz de fazer quando eu sinto raiva? Será que eu sou capaz de fazer uma coisa medonha? Não. Por quê? Porque eu tenho valores, princípios fundamentados, construídos profundamente. Que não é por conta de um contato com a raiva que isso tudo vai cair por terra. Eu não preciso ter medo hoje da raiva. E eu também não vou ser controlada pela raiva. Pode até haver momentos em que a raiva vai ficar muito evidente e eu vou sair do controle, mas isso não vai ser o padrão. Isso não vai ser o tempo todo, vai ser a experiência, como eu vivi lá em julho com o Antônio. Quem quiser saber, vai lá no vídeo assistir. Vivi. Durou quanto tempo? Meia hora? Sei lá, no máximo 1 hora daquela experiência muito profunda, acabou depois e vem um monte de aprendizado depois, Então é nessa trajetória de que eu conto para vocês desde os 23 e agora o que eu faço com isso é que não tem uma solução e eu não tô aqui, viu, gente? Aliás, eu até me programei para falar isso logo no início e acabei me envolvendo no assunto, já esqueci. Essa perspectiva que eu estou trazendo não é uma perspectiva profissional como terapeuta, é um relato pessoal mesmo, Então tem gente que precisa tomar remédio por muitos e muitos anos, tem gente que toma remédio por 1 ano só e já é o suficiente, tem gente que vivencia depressão e não precisa tomar remédio. Então eu não estou aqui dizendo que o remédio é ruim e precisa ser substituído, é que no caso eu tomava o remédio como sendo a alternativa para eu ficar bem. E depois eu fui descobrindo que existem possibilidades de tratamentos integrativos, que me acolhessem integralmente. E que não, o objetivo então não é mais estar bem o tempo todo, mas sim poder contatar as minhas emoções, poder contatar o meu estado íntegro, que contempla luz e sombra, que contempla aspectos positivos e aspectos negativos, se a gente for falar nessa linguagem, integrar tudo isso e ficar com tudo isso, e vivenciar os altos e baixos sem temer que isso é loucura, que na verdade essa é a própria vida, Altos e baixos, movimento, desequilíbrio e equilíbrio, impermanência, são aspectos da vida. Então quando eu hoje me sinto mais capacitada, não significa que eu o tempo todo sei lidar com a raiva. Significa que eu hoje já sei que a raiva tem direito de pertencer. E que eu sou constituída por um temperamento que prioritariamente tem a raiva como motor. Viu? Então, esse é o conteúdo que eu separei para partilhar com vocês, contar um pouquinho dessas experiências. Eu vi que algumas pessoas fizeram algum comentário aqui, vou dar uma lidinha. A Thalita falou que estou assim atualmente, mas meus pensamentos são somente me autonegativando, somente vendo o meu lado ruim. Thalita está experimentando isso. Imagina, longe aqui da intenção de fazer algum diagnóstico ou levantar alguma hipótese diagnóstica, mas é alguma coisa para se perguntar mesmo, Por que será que o tempo todo eu estou me negativando? Às vezes é uma questão de baixa autoestima. Então, às vezes a gente experimenta estados deprimidos,
estados deprimidos que não necessariamente são a própria, não necessariamente configura a própria depressão, né? Mas esse é um aspecto de quem está se sentindo deprimida, né? Para baixo, se autonegativando, baixa autoestima. Então é importante se cuidar. Então, rede de apoio, amigos, terapia, médico, profissional, sim, da psiquiatria, muitas vezes se faz necessário, né? Então, como eu falei, a homeopatia, hoje eu continuo tomando homeopatia e para mim, assim, é maravilhoso, eu vou com frequência, tomo certinho, então faz muito sentido para a minha saúde, preciso continuar com a homeopatia, né? Então, cada pessoa vai encontrando, quando frente a esses sentimentos, né? Como a Thalita está relatando, acho que é importante mesmo buscar. A Cecília está falando, é medo de perder tudo? Que tudo se realiza na minha vida, sinto muito medo de perder tudo. Sim, Ceci, eu não tinha medo, quando você pergunta assim, eu não tinha medo de perder tudo. Eu tinha uma sensação de que, mesmo tendo tudo, eu sentia que estava vazia. Então era uma sensação de vazio mais do que medo de perder tudo. Mas essa sensação que você tem, né, dessa insegurança, parece que pode te levar a um nível de ansiedade, né? Porque você fica buscando antecipar e trazendo muito futuro para o presente quando você tem medo de perder as coisas, né? Imagino que deve ser angustiante mesmo para você. É importante observar mesmo de onde que vem esse medo, né? Ah, tô vendo que as perguntas ou comentários já li todos. Ótimo. Então, Ceci, Thalita, que relataram aqui, talvez outras pessoas que estão por aqui, mas que não escreveram, né? Esse meu relato pode te inspirar a se perceber e tal, mas procure não se identificar com essa história, entendendo que, bom, se eu também sinto isso, consequentemente estou com depressão, até porque depois, quando, né, com um processo mais amadurecido de terapia, eu fui descobrir que talvez nem fosse depressão, talvez fosse muito mais esse processo de fidelidade à minha mãe, né, e por amor à minha mamãe eu então estou num estado depressivo, do que propriamente alguma coisa minha mesmo, né? Então são coisas que a gente precisa mergulhar num processo de autoconhecimento. Então, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem para vocês, né? Autoconhecimento, busca de si mesma por diferentes vias. Pode ser que seja pela terapia, pode ser que seja na igreja, pode ser que seja num tratamento homeopático, pode ser que seja no psiquiatra. E por experiência de quem tomou remédio por muitos anos, se eu pudesse dizer para vocês, se alguém daqui toma medicamento, se faz necessário, continua tomando direitinho, não para de uma hora para outra, não faça loucura. Já tentei fazer isso uma vez nesse intervalo e foi horrível, passei muito mal. Não faça isso. Mas associe também uma outra terapia. Busque também, porque senão a gente cuida do sintoma, mas não vai na causa. Então a gente precisa cuidar da causa para então conseguir lidar com os sintomas. Tá bom? Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Eu tô por aqui ainda. Ótimos conselhos, a Thalita disse. Vou começar a me autocuidar. Obrigada, me ajudou a abrir os olhos do que precisava olhar. Que bom, Thalita. Fico muito, muito feliz por saber disso, viu? Tô aqui olhando se tem mais alguma coisinha que eu tinha deixado anotado para falar, senão eu vou me despedindo de vocês. É isso. Fico muito feliz, viu, Thalita? Espero muito que você possa se cuidar, porque se a gente não cuida, né? Quem vai cuidar? Nós precisamos nos tornar adultas, gestoras da nossa própria vida. Sei que tem o Rafael aqui também, então, gestor de si mesmo, se autocuidar, porque se a gente não fizer isso, ninguém faz por nós, viu? Então eu vou deixar essa live aqui gravadinha. Quem chegou depois, quiser voltar lá no comecinho, tá bom? A gente se fala. Ai, que bom, Ana, muito bom, precisava ouvir algo assim.
Que bom, fico muito feliz. E se alguém quiser conversar comigo depois, no particular, não conseguiu dizer aqui ou fazer alguma pergunta, pode mandar direct, tá bom? Fico à disposição. A gente pode bater mais papos assim. É um relato pessoal que pode ajudar vocês, né? De alguma maneira. Tô aqui. Contem comigo, viu? Para ser rede de apoio também. Vamos juntos. Um beijo. Até!